Estou satisfeito com Cristo, pois Ele minha alma salvou, e sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Olá, a graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos os nossos amigos e irmãos que nos veem por este canal, onde semanalmente fazemos uso para estudarmos a Bíblia Sagrada por intermédio da revista das escolas bíblicas dominicais, editadas pela CPAD. Neste trimestre estamos estudando o Decálogo ou os 10 Mandamentos, como nós conhecemos, dados por Deus a Moisés para o seu povo. E chegamos então nesta aula ao mandamento de número 10, ou o 10º mandamento. Estamos já caminhando para o final do trimestre. A lição então de hoje é a lição de número 12. E nós queremos aqui nesta lição chegar a algumas conclusões. Primeiro, tratar a abrangência e objetivo do último mandamento. Segundo, mostrar o real significado da cobiça. E em terceiro momento, nós queremos ressaltar as consequências nefastas da cobiça mediante o exemplo da vinha de Nabote. Então nós vamos dar uma analisada no primeiro livro de Reis, capítulo de número 21, no fato em que Acabe está vindo de uma guerra, não é, com um problema de desobediência à voz de Deus. Um profeta para ele no meio do caminho e ele dá uma sentença contra si próprio, fica desgostoso, não é? E logo em seguida tem um problema com Nabote. Então são esses 3 momentos que nós queremos ter nesses poucos minutos que usaremos para esta aula dominical. Pois bem, o texto áureo se encontra em Atos capítulo 20 e o versículo de número 33. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro e nem a veste. O apóstolo está dizendo que não cobiçou prata, ouro ou roupa de ninguém, deixando bem claro. Se ele precisa dizer isto, é porque alguém o acusava. E é porque também existia quem fizesse tal coisa, não é? A necessidade da defesa é porque pode estar ocorrendo de alguns estarem fazendo isso. Não cobiçarás também é um mandamento divino, não é? Deus dizendo não faça isso. A verdade prática diz: a cobiça é raiz da qual surge todo o pecado contra o próximo, tanto em pensamento como em prática. Ora, o Êxodo capítulo 20, versículo 17, é o que diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher, nem o servo, nem a serva, nem boi, nem jumento, nem coisa alguma do teu próximo. A leitura bíblica: Êxodo 20, 17, 1 Reis 21, do 1 ao 5, depois 9, 10, 15 e 16, para o terceiro momento. Bom, o objetivo geral desta lição é apresentar a sutileza do último mandamento do Decálogo. Analisando aqui o texto do grego, que é talvez um grande objetivo para nós que estamos no período da graça, não é? Nós cumprimos a lei pela graça. E eu encontrei algumas palavras que dão a ideia do que temos aqui no texto, falando sobre esta palavra no Novo Testamento, ou usado pela Septuaginta, a versão dos 70. E
nós temos então uma ideia muito mais fácil de ser entendido quando nós observamos no Novo Testamento a questão da concupiscência, não é? A concupiscência, ela é um desejo forte, não é? É um desejo forte, que também é traduzido por cobiça. A cobiça, a mesma palavra, e que é a palavra epitimia ou epitomia, não é? A questão da pronúncia não é tão necessária, haja visto nós não temos aí nenhum grego para nos ouvir a pronúncia correta, desde que saibamos fazer a aplicação certa da exegese. Pois bem, a cobiça, o desejo forte, a concupiscência, eu tenho para mim, quando eu leio esse termo, quando eu leio esta palavra, eu já passei por algumas experiências parecidas, que são, entre elas, quando do período em que fui viciado em drogas. Infelizmente fui viciado na cocaína e no crack. E quando eu estava viciado no crack, eu tinha um desejo pela droga que aquilo me despertava problemas na minha própria carne, problemas físicos dentro de mim. O desejo trazia um descontrole emocional porque eu sabia que eu ia ter ou ia possuir aquilo. Posteriormente percebi que isso acontece também com o jovem que quer ver a namorada, não é? E está tão apaixonado que quando entende que vai se encontrar com essa namorada, tem esse certo tipo de descontrole físico, começa a causar problemas, a emoção desencadeia sensações no corpo. Então são muito parecidos. Até um certo tempo eu estava conversando com uma irmã que falava sobre o seu problema com o seu marido ou com a pessoa com quem teve um relacionamento, e as coisas como ela me descrevia, como por exemplo ouvir a voz da pessoa por telefone e desencadear, não é, coisas no seu organismo, não é? Então eu percebi que realmente são muito parecidos. Então desejar, ansiar por algo de tal forma se torna prejudicial, não é? Porque um desejo, uma cobiça que traga descontrole físicos, não provém de Deus. A palavra concupiscência tem o desejo benéfico, não é estar desejoso de algo bom, mas na sua grande maioria ela é levada pelo lado prejudicial, tem um sentido pejorativo. Então nós temos diante de nós uma palavra que tinha muito significado. Na lei, no Antigo Testamento, ela está falando muito mais da questão de cobiçar e desejar, não qualquer coisa, mas aquilo que é do outro. Não deseje aquilo que é do próximo. Não, depois que Josué delimitar as regiões para cada tribo, não queira a tribo, não queira o terreno, não queira a propriedade que caiu no regaço de outra tribo, dos seus irmãos. Se você teve uma delimitação de terra, não queira tirar esses marcos que foram colocados, para a sua família pertence. Não mexa com a herança de outro, era isso. Tendo passado os anos, não deseje a esposa do outro, não deseje a vida que ele tem, porque ele tem muitos escravos e você não tem. Não deseje ter os escravos do teu próximo, do teu vizinho. Não deseje ter os jumentos que ele tem para transporte, só porque você tem apenas um para transportar cargas e tal. Não deseje o que o seu vizinho tem. Não queira ter a vida que ele tem. Não queira o meio de transporte que ele tem. Se você tem um carro simples e você desce para o estacionamento da sua igreja e vê lá todo tipo de veículos, não é? Que são enormes, as SUVs e tal, não deseje o que é do teu próximo de forma
que traga dano a você. Não queira isso. Nós sabemos que existem muitas pessoas que se intrometeram em coisas que não eram para se intrometerem, porque cobiçaram veículos de obreiros, por exemplo. Um irmão abençoado da igreja, aí ele viu aquele veículo e ele se sentiu inferior, um problema social, não é? Porque ele precisa de um status. E aí, para se ter um status, adquire-se dívida e entra em enrascadas. Não seja assim. Se contente com o que você tem. É isso que a lei está dizendo. Seja feliz com a sorte que lhe cabe. Seja feliz com aquilo que o Senhor Deus lhe deu. Se a sua tribo foi sorteada e a parte caiu próximo ao mar, às praias, glória seja dada a Deus. Porém, se a sua sorte caiu entre as montanhas, onde já existem habitantes, e você vai ter que pelejar, não reclame. É isso que está dizendo. Por exemplo, quando Caleb vai chegar para Josué e recobrar ou cobrar aquela parte que Moisés lhe havia prometido, ele diz que não se importa em ter que tomar a terra de estranhos, porque lhe pertence por promessa. Não é? Ou seja, ele não está reclamando, ele está falando que ele tem vigor, que ele tem saúde, a mesma saúde de 40 anos passados, não é? E ele está disposto a pelejar por aquilo que lhe pertence por sorte, por promessa. Então é disso que a lei está tratando, de que nós estejamos satisfeitos com o que o Senhor Deus nos deu. Se percebemos o quanto que a insatisfação traz problemas, dentre elas, o desejo de cobiçar aquilo que não é seu. Querer possuir o que é do outro, o do meu irmão, o do meu vizinho, do meu amigo, do meu companheiro de ministério. Desejar ter o dom ministerial que ele tem, porque eu não sou igual, e querer ser semelhante, e acaba entrando pela área da imitação, da fraude, não é? Tem muitos que fazem isso. Pregadores que imitam outros pregadores, pastores que imitam outros pastores, porque não querem viver com aquilo que o Senhor deu. Paulo fala, cada um tem o seu brilho, a glória da estrela é diferente da glória da lua, cada uma tem a sua glória. E pessoas que não aceitam aquilo que Deus lhe deu, a glória que Deus lhe deu, se intrometem em glória alheia. E aí vivem uma vida fictícia, não é? Fictícia e prejudicial, porque nem é o que deveria ser e nem é o que almeja ser pela cobiça. Então, sérios problemas. Logo, então nós entendemos que essa era a ideia no Antigo Testamento. No Novo Testamento, então, ela entra mais pela área da consciência, como eu estava dizendo. E o sentido primário da palavra epitomia, ou epitimia, ela tem a ideia de girar em torno de algo, ou seja, você ficar rodeando aquele negócio porque você quer. Então, ficar fazendo rodeios porque você quer aquilo. Não é? Não sai de perto. É um menino que está com fome e a panela está no fogão e ele fica ali em volta, né? Falando com a mamãe, quer, e a mamãe diz, menino, vai para a sala. Na hora que estiver pronto eu chamo. Não, ele está com fome, ele está ali por perto. Então tem essa ideia, essa conotação de que você deseja e você fica por volta, fica rodeando, por perto, quer porque quer. Então essa é a ideia. Quando nós vamos ao texto neotestamentário, Romanos, capítulo de número 7, o versículo de número 7, vamos dar uma lida rapidamente. Romanos, capítulo 7, e o versículo 7, que diz justamente sobre a lei. Paulo falando sobre o conhecimento da lei. Ele diz, por que diremos, pois, a lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, a epitimia, ou epitimeu, não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. São a mesma palavra. Foi traduzida por João Ferreira, nessa versão que eu estou aqui, é uma ARC, Revista e Corrigida, usada pelas Assembleias de Deus,
ele está traduzindo uma palavra por concupiscência e a outra por cobiça. São as mesmas palavras nos originais gregos. E ele diz, olha, eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Ora, que ele já tinha a cobiça dentro de si é nítido, ele mesmo vai explicar isso. Já existia uma cobiça dentro de si, apenas não existia alguém dizendo para ele que aquilo se chamava cobiça e que ele não devia praticar porque era contrário à vontade de Deus. Então a lei traz o conhecimento do pecado. O caráter de Deus é revelado através da lei. A santidade de Deus é demonstrada através da lei. Só que a lei não tem poder de me fazer não cobiçar. A lei apenas mostra que eu sou cobiçoso, que eu tenho cobiça, que eu tenho desejos desenfreados na minha carne. Só que a minha lei, estando enferma pelo pecado, não consegue obedecer esta lei, esta ordem que está dizendo para mim, não cobiçarás. Logo a lei vindo e eu conhecendo que isso que eu estou desejando é errado, eu sou enganado pelo pecado que está em mim. E ao invés de não fazer, muito pelo contrário, eu tenho o desejo de fazer, porque eu sou contrário à lei de Deus por causa do pecado que está na minha carne. Que diremos, pois, é a lei pecado? De forma alguma, de modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência ou a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Foi a lei que disse para ele que aquilo estava errado. Então, muito interessante esta aplicação. Também nós podemos ler no capítulo 8, versículo 3, Romanos 8, 3 diz: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ora, que bela palavra, que maravilhosa revelação de Deus para nós, dizendo para nós, olha, vocês que desejando o bem, o mal já está em vocês, o mal que vocês não querem fazer, este é o que vocês fazem. Existe uma solução. Qual solução? Cristo bendito Senhor eterno, que desceu e morreu e pela própria carne condenou o pecado. Na carne, em si mesmo, ele condenou o pecado e sofreu a justiça da lei, porém ressuscitou porque era justo. Jesus, em sua justiça, cumpriu a justiça de Deus e ressurgiu para que todos nós, crendo em Jesus, aceitando a justiça que vem dele e não a da lei, mas a que vem nele, que cumpriu a justiça de Deus, pela fé recebemos essa revelação. Então nós somos justificados com ele, justificados pois pela fé, temos paz com Deus, Romanos 5:1, ou seja, nós recebemos de Deus uma justiça, somos declarados justos, como Abraão, creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Nós recebemos a imputação da justiça de Cristo em nós, de forma tal que agora nós não precisamos mais obedecer à lei do pecado, mas por Cristo Jesus, por amor a esse Senhor soberano, que veio e desceu a cruz, veio à cruz, e ele então fez isso por nós, amando esse Senhor que fez isso por nós. Então nós somos libertos dessa lei que diz para não fazermos, para não ficarmos presos nesse vício, não é? De uma lei que nos engana porque o pecado está em nós. Agora, por amor a este Senhor Jesus que morreu, então por amor a ele eu cumpro a lei. Porque eu amo a Jesus, o meu desejo está em servir a Cristo, em glorificar a Deus o Pai por Cristo Jesus. Logo, o meu foco é mudado. Ao invés de eu ficar preocupado em cumprir e obedecer a este ou aquele mandamento e acabar ficando preso a um sistema legalista,
de tentar agradar a Deus pela lei e não conseguir, eu sou liberto dessa escravidão, louvado seja o nome do Senhor, de todo esse sistema que me aprisiona, e eu sou levantado para a glória de Deus em Cristo Jesus, numa novidade de vida, de amar ao Senhor acima de todas as coisas, e por amor a Deus, cumprindo os primeiros mandamentos que o Senhor Jesus resumiu em 2, cumprindo esses mandamentos, eu não cobiço, por amor a Jesus, eu não quero nada que seja do meu próximo. Por amor a Jesus, eu não quero o ministério do meu irmão. Por amor a Jesus, eu não quero a SUV do meu amigo. Por amor a Jesus, eu não quero a propriedade de nenhum dos meus amigos ministeriais. Por amor a Jesus, eu sou contente, satisfeito com a vida que Ele me deu e o louvo, rendo a Ele ações de graça, porque eu reconheço que eu não merecia coisa alguma, mas Ele me amou, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a interpretação neotestamentária da lei, a graça de Deus. Entramos no terceiro momento, em que temos então a vinha de Nabote. É exatamente o que aconteceu, não é? Esse cidadão, o Acabe, acabou de ter lá um problema com a guerra, né? O Ben-Hadad, ele não fez o que deveria ser feito com Ben-Hadad, e ele então se faz aliança com esse cidadão. E diz o versículo 43 do capítulo 20 de 1 Reis: e foi-se o rei de Israel para sua casa desgostoso e indignado, e veio a Samaria. Ora, logo após o momento que o profeta lhe faz condenar-se pela sua própria sentença dada ao profeta, ele vai desgostoso para sua casa. Ora, é um desobediente, é um rebelde, não faz o que Deus manda, está casado com uma idólatra, está enfiado em todos os tipos de contravenção às leis divinas. Está na idolatria, não está amando somente ao Senhor Deus de todo o coração, ele está completamente entregue à condenação da lei. Por fim, está desgostoso porque, estando errado, não aceita a repreensão. Toda pessoa que entra pelo caminho da rebelião, da desobediência à voz de Deus, se intromete nesse sentido, não é? De estar desgostoso ou ser repreendido. Infelizmente, quantas pessoas tem hoje nas igrejas que já não aceitam mais repreensão? Famílias inchadas no seu alter ego. Famílias que não querem mais ser exortadas, não aceitam repreensão de pastores, vão a júris, vão a tribunais. Por quê? Porque estão desgostosos no seu espírito e em sua alma, porque estão longe do Senhor Deus. Se estivessem perto do Senhor Deus, eles entenderiam que a palavra diz que o Senhor corrige a todos quanto amam e a todos quanto recebe por filho. E se estais sem correção, já não sois filhos, mas bastardos. Só os bastardos não querem ser repreendidos pelos padrastos. Não é? Diz: você não é meu pai, você não manda em mim, você não tem nada que ver com a minha vida, eu faço o que eu quiser com a minha vida. São os bastardos. E, infelizmente, nós temos muitos bastardos entre nós, que não aceitam mais repreensão de ninguém, não é? Querem viver em comunidade conosco, porém não querem aceitar disciplina alguma. Infelizmente. Acabe está desgostoso e indignado e volta para Samaria. Logo, nessa indignação, nessa rebelião que está o seu coração, nesse turbilhão de problemas que se encontra Acabe, ele olha para uma vinha do lado da sua casa. E ele sabe que pela lei, ele não pode mexer no terreno desse cidadão. Nabote recebeu essa vinha, esse terreno, em herança familiar. O mandamento divino resguarda o direito dele. Mas o Acabe, sabendo disso, mesmo assim tenta e deseja aquilo que não lhe pertence. Vai falar com Nabote. Nabote diz que não pode mexer com a herança de sua família, quer cumprir a lei, quer ser fiel a Deus, não é? Uma questão religiosa, cultural e familiar.
ele quer ser fiel a Deus. Mas o Acabe é um infiel, e ele não quer nem saber, e ele volta para casa, desgostoso pela segunda vez. Versículo de número 4 do capítulo 21. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa. Pela lei ele está errado, está escrito que ele não pode fazer isso, mas mesmo assim está indignado. Os crentes, não é? Alguns crentes entre nós estão assim, sabe que está errado, mas está indignado, porque não pode fazer o que lhe dá na telha, não é? Não pode falsificar a documentação e ele está indignado. Não pode mudar o estatuto e ele está indignado. Não pode mexer no regimento interno, mas está indignado. Por quê? Porque está enfatuado no seu desejo pecaminoso e carnal. Está embrutecido pela carne. Está insensível à voz de Deus. A sensibilidade espiritual lhe deixou e ele quer destruir o companheiro de ministério de todo jeito. E o Acabe então vai para casa, né, deitou-se, voltou seu rosto, não comeu pão, né? Tá emburradinho. A mulher dele chega, já vê ele naquela situação e já faz logo uma pergunta: rapaz, não é você que é o rei de Israel não, hein? Tá reinando não, rapaz? Que negócio é esse? E ela toma a frente do negócio. E com as cartas escreve cartas, pega o anel de selar do rei, sela as cartas como se fosse o próprio rei, ele nada faz. Manda a carta para quem? Para os nobres e para os anciãos. Se fossem só os nobres, eu não falaria nada, mas os anciãos estão no meio, porque os nobres, infelizmente, sempre foi assim em toda a história. Aqueles que são influentes, os ricos, os poderosos, sempre quiseram fazer as coisas do seu jeito e sempre tem no meio deles aqueles que acham que pode fazer o que quiser. Manda em quem quiser, tira quem quiser, põe quem quiser, a hora que quiser. Não é assim? Pois bem, nesse caso também tinham esses nobres. O que me indigna é que existiam os anciãos no meio deles. Os anciãos sempre foram retratados por pessoas sérias, experimentadas, homens experimentados. Mas a Jezabel consegue corromper inclusive os experimentados, os que têm conhecimento. Talvez pelo aquele espírito demoníaco que também nos atingiu hoje, que é o espírito da bajulação. Não, é a esposa de Acabe. Vamos cumprir o que está escrito. É o anel aqui do rei, não é? Sabendo o que a lei diz com relação a essas coisas, aceitam um falso testemunho e ajudam a preparar a cena para incriminar Nabote e por fim apedrejá-lo. Os nobres, os anciãos, todos num grande conluio com Jezabel e Acabe. O grande louvor nisso tudo é que Deus tem seus olhos sobre toda a terra. Deus viu, quando Acabe recebe a notícia de Jezabel, que já pode descer e tomar a vinha porque Nabote é morto, Deus toma o profeta Elias e diz: vai até a vinha de Nabote, porque Acabe desceu para tomá-la. Ao mesmo tempo que ele desce para a vinha, o profeta chega e lhe dá uma sentença a Acabe e a Jezabel e aos seus filhos. Porque Deus vê todas as coisas. Nós achamos que Deus não vê porque talvez há muita injustiça. Vemos a injustiça tropeçando pela rua, né? A injustiça correndo solta, a verdade tropeçando nas nossas ruas. E aí achamos que o Senhor Deus não está vendo. Não quer dizer que Ele não esteja vendo. Abacuque clamava contra a violência, falava da injustiça e acreditava que Deus não ouvia. Porém o Senhor Deus disse para o Acabe: Acabe, você conhece uma injustiça que está fora, que está nas ruas, que está dentro dos lugares. Você não sabe ao todo a verdade. Não há uma atuação porque o negócio é muito mais profundo, Abacuque. Há um negócio profundo, Abacuque, que você não vê. E ele diz para o Abacuque que até o madeiramento roubado na parede clamava contra os moradores. Ou seja, Deus diz para o Abacuque: Abacuque, não há um tratamento agora, porque a coisa é muito mais profunda. Mas fique tranquilo,
que o que há de vir virá e não tardará. Deus não falha. Os homens podem estar pensando que Deus está aprovando suas concupiscências e cobiças malucas. Porém, o Senhor Deus tem um tempo exato para agir. Quanto eles menos pensarem, o Senhor Deus, com a sua ira, preenche a sua taça e o Senhor entra em ação. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Mas um tempo e o Senhor Deus trata conosco. Nos desviemos da cobiça. Nos desviemos de toda a concupiscência. Nós temos inúmeros textos no Novo Testamento. Por exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 24 diz: por isso também Deus os entregou as concupiscências, que é a cobiça de seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Deus entrega o homem de testa de ferro, a dura cerviz, né? Testa de ferro, e cobiça e quer porque quer realizar o seu desejo. O Davi querendo a Batseba, o Senhor deixa, o Senhor permite, entrega ao seu cobiçar. Romanos 6,12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas cobiças, concupiscências. Não deixe o pecado reinar, não é? Nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Se estamos debaixo da graça, a lei não domina sobre nossa carne. Estamos debaixo da graça. Nós amamos a Jesus e por amar a Jesus nós não pecamos. Não é por observar lei ou mandamento nenhum, porque isso é viver escravo do pecado. Porque aqueles que querem agradar a Deus por cumprir a lei vivem num circuito, num sistema fechado que não tem saída, não é? Mas quem cumpriu, satisfez a exigência da lei foi o Filho de Deus. Foi o Senhor Jesus quem cumpriu a lei na sua justiça. Morreu, padeceu, ressuscitou. Agora nós somos salvos confiando, crendo, exercendo fé, confessando nossa fé na justiça do Filho. E por amar o Filho, crer na sua obra, confiar na sua justiça perfeita, é que nós não pecamos. Por amor a Jesus, em gratidão ao que o Senhor fez em Cristo, é que nós cumprimos a lei. Não o inverso, não procurando cumprir as leis para nos achegarmos a Deus. É porque chegamos a Deus por Cristo, que nos abriu o vivo e o novo caminho, louvado seja o nome do Senhor. É que a nós agora nos desvencilhamos do pecado. Porque amamos o Senhor que entregou o seu Filho, nós amamos os nossos semelhantes por quem esse mesmo Filho morreu. Romanos 13,14: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidados da carne em suas cobiças. Revestimento de Cristo, e nós não ficaremos cuidando em satisfazer cobiças. Se o nosso desejo está em Cristo, nossa satisfação está em Cristo, nós não estamos mais arrumando confusão com a nossa carne em satisfazer as nossas cobiças. Tem um hino na harpa cristã que retrata muito bem isto. Eu tenho pensado neste louvor, neste hino, durante todo este mês, e eu gostaria de citá-lo aqui, que é o hino de número 86. O hino de número 86 fala muito bem sobre isso, que é aquele hino que diz que nós estamos satisfeitos com Cristo, não é? Todos devem conhecer o hino de número 86. Ó, estou satisfeito com Cristo, porque Ele minha alma salvou, e sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Ó, estou satisfeito com Cristo, confesso-o por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Ó, estou satisfeito com Cristo, de triste tornei-me feliz, ouvindo o seu santo evangelho e crendo no que ele me diz. Ó, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor.
Ó, estou satisfeito com Cristo e sei que vai logo voltar. Virá com poder glorioso a fim de seu povo levar. Ó, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Se estamos satisfeitos com Cristo, o automóvel do irmão é do irmão, a propriedade do irmão é do irmão, o ministério do irmão é do irmão, o pastorado daquele irmão é daquele irmão, o ensino daquele professor é daquele professor. Eu estou satisfeito com Cristo e minha conquista é através da cruz de Jesus. Não é com métodos carnais, não é pela revanche, não é pela concorrência, é por Cristo, é pelo chamado. Uma é a glória da estrela, outra é a glória da lua, cada um tem a sua glória. Eu tenho a minha glória, o irmão tem a sua glória. Estejamos satisfeitos com o que o Senhor nos deu, desenvolvamos o chamado de Deus para a nossa vida e que o Senhor Deus ajude a cada um. Não cobicemos, irmão, prata, ouro, veste de ninguém. Cobicemos a glória de Deus, que queiramos ver Deus ser glorificado, seja esse o nosso intuito, porque estamos satisfeitos com a salvação de Cristo Jesus, e isso nos basta. Que Deus em Cristo te abençoe. Uma boa aula, em nome do Senhor Jesus. Amém.